Opa, Felipe Leão aqui, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, Como Vender a Prazo Sem Ser Feito de Idiota. É um título um pouco polêmico, mas esse é um assunto que atrapalha muito a vida do comerciante, então eu criei esse título para chamar a sua atenção, para você prestar atenção no que a gente tem para passar aqui. E a sugestão de fazer esse vídeo agora foi do Fabrício Vidal e foi do Júnior Henrique, tá? Os dois aí contribuíram aí, sugerindo, pedindo para fazer esse vídeo. Porque esse canal aqui é da gente, né? O que vocês sugerirem a gente vai estar sempre tentando criar. É vocês que criam sugestões, dão sugestões e a gente tenta criar em cima do que vocês precisam. Então vamos lá, como vender a prazo sem ser feito de idiota. Por quê? Por que esse título? Porque muita gente vende a prazo para aumentar as vendas, só que não toma os devidos cuidados e termina estragando o próprio negócio fazendo isso, né? A gente já cansou de ver pessoas aí falando que tiveram problemas vendendo fiado, que não receberam, ficaram com dinheiro na praça, e realmente isso é muito comum. Teve uma vez até que eu fiz um post no Face, descubra aqui algum segredo sobre revender roupas, e teve uma pessoa que comentou assim: eu sei o segredo, é só você não vender fiado, porque se você vender fiado, as pessoas não vão te pagar e você vai quebrar. Então tem muito essa crença, e em parte ela é bem verdadeira, porque realmente é uma coisa mais complexa de fazer, tá? Você vender a prazo. Mas por outro lado, é uma coisa que engrena muito as vendas, aumenta muito as vendas, então você facilita ali para o seu comprador tá realizando aquela compra. Então assim, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos. Como principal desvantagem, eu acredito assim que é uma coisa que vai dar mais trabalho, tá? É uma coisa que vai demandar mais capital, tá? Você vai ter que ter mais dinheiro para colocar no negócio. É uma coisa um pouco mais arriscada, mas em compensação tem um aumento das vendas. Mas como você pode fazer isso com a garantia de que isso vai ser um bom negócio, ou então com grandes chances, com maiores chances disso ser um bom negócio? Esse é um assunto um pouco longo, que eu precisaria de um pouco mais de tempo para estar entrando nos detalhes, mas eu vou tentar aqui, resumidamente, falar de todos os pontos importantes. A primeira coisa que você tem que saber, que você tem que ter conhecimento, é a respeito de capital de giro, tá? Essa aqui é a primeira armadilha de quem pretende vender a prazo, é não entender direito o que é capital de giro. Então eu vou tentar te explicar aqui o que é capital de giro, mas conceitualmente capital de giro nada mais é do que aquele dinheiro que fica girando na sua mão ou girando na conta da empresa, tá? Entre os meses. Então é aquele dinheiro que você precisa ter para ali uma reservinha na conta, por exemplo, para quando você vendeu no crédito, por exemplo, que você vai receber no mês seguinte, e você já tem despesas a pagar esse mês, então você tem essa reserva para pagar as despesas enquanto as suas receitas ainda não vieram, porque você vendeu para 30 dias. Então quando você vende parcelado, então essa reserva tem que ser um pouquinho maior. Então vamos aqui um exemplo mais prático. Vamos dizer que você está no mês 1, tá? E você vendeu 10 mil, tá? Suas vendas foram de 10 mil e suas despesas são de 5. Aqui a gente cria um exemplo, aqui uns números mais fáceis para ficar mais claro aqui a didática. E então seu lucro foi de 5 mil, tá? Vamos considerar aqui essa situação. Se você vende à vista, você tem essa situação bem simples aqui, né? Vender à vista, você tem essa situação bem simples. Se você vende a prazo, o que acontece? Você não vai receber os 10 mil no mês 1. Você vamos dizer que você vendeu metade no débito e no dinheiro e metade no crédito. Então você vai ter recebimento aqui de 5 mil aqui nesse mês 1. E os outros 5 mil você vai receber lá no mês 2, tá? Os outros 5 mil você vai receber lá no mês 2. E aí o seu lucro, que era de 5, virou 0, porque você só faturou 5, mesmo você tendo vendendo 10, você só faturou 5. E teve os mesmos 5 de despesa. Então se você teve os mesmos 5 de despesa, o seu lucro é 0 aqui. Só que você, não é que você não ganhou nada, você ganhou em forma de contas a receber, tá? Contas a receber no mês seguinte. Então você tem 5 mil para receber no mês seguinte, quando você vender os 10 mil desse mês aqui. Vamos dizer que você venda da mesma forma, 5 mil no débito, 5 mil no crédito. Você vai receber
5 mil aqui e vai jogar mais 5 mil para o mês seguinte. Então você começa a equalizar aqui, ó. Você já começa a faturar 10 mil de novo e as suas despesas são 5, aí o seu lucro a partir do segundo mês já voltou. Então esse exemplo aqui é para deixar claro que assim, cada vez que você estica o prazo, cada vez que você estica os seus recebimentos, suas contas a receber, mais dinheiro você tem que ter para aguentar. Aqui você não precisou botar dinheiro, mas se você tivesse vendido, por exemplo, 3 mil à vista apenas, você teria aqui um saldo negativo de 2 mil, menos 2 mil. E aí você teria que ter esses 2 mil aqui, certo? A mesma coisa no mês seguinte. Se você recebesse, em vez de 5, apenas 2 nesse mês e mais 2 do mês anterior e 2 desse mês, você só teria um faturamento de 4 mil e sua despesa seria 5 mil. Então o que acontece? Você só tem, um saldo negativo de menos 1.000. Então você começa a botar dinheiro. Toda vez que você vê esses crediários de empresas grandes, aí, parcelamos em 10 vezes, sem juros, o que acontece? Essas empresas têm muito capital de giro, tá? Porque imagina, ela está vendendo um produto, tá, para a pessoa, vamos dizer um produto de 100 reais, e está dividindo em 10 parcelas de 10 reais. Só que no mês seguinte ela vai ter que recomprar aquele produto, tá? Porque ele não vai deixar o estoque dela ficar vazia. Então no mês seguinte ela vai ter que recomprar 100, sendo que ela só recebeu 10. Tá legal? Isso quando tem entrada, tem empresas que ainda botam a primeira lá para frente. Então esses grupos grandes, eles têm muito capital de giro. Como é que foi minha história com isso de crediário? Eu comecei vendendo só à vista, tá? A minha primeira loja começou vendendo só à vista. E aí eu cheguei num patamar ali de vendas que eu acreditei que eu só conseguiria romper aquele patamar na minha loja se eu começasse a vender a prazo, tá? E eu fui atrás de aprender como vendia a prazo. Não foi fácil ter alguém para me passar esse tipo de informação. Eu fui achar um amigo que estudou comigo há anos atrás, que ele tinha uma loja que fica mais ou menos uns 800 quilômetros aqui da minha cidade, e eu fui lá visitar ele para ele me explicar. Então foi mais ou menos isso. E aí eu implantei na minha loja o crediário próprio e graças a Deus tenho bons resultados. Com isso aumentou realmente minhas vendas. E eu recomendo, se você realmente estiver disposto a encarar o desafio, que vai ser, você vai ter um maior trabalho, você vai ter que ter uma organização maior, porque você vai ter que organizar o que você tem a receber nos meses para frente, você vai ter que organizar o que cada pessoa está te devendo, por isso um sistema às vezes é ideal para você fazer isso. E assim, para mim, eu achei positivo o crediário, mas existem algumas ferramentas, algumas manobras que você precisa usar para que o crediário não seja uma barca furada, tá? Eu já vi empresas terem muitos problemas com crediário, de inadimplência e coisa séria mesmo. E para quem vende em casa, o crediário eu acho que faz muita diferença. Eu, pelo menos as pessoas que eu conheço que revendem em casa, que a gente está sempre batendo papo, eles me passam que realmente o tamanho da compra da pessoa fica outro quando ela sabe que ela pode parcelar no crediário. Porque às vezes a pessoa não tem cartão, ou tem um cartão, mas tem um limite pequeno, ou sabe que no crediário ali, se der uma atrasadinha, tem como negociar com a pessoa e tal. Então, eu queria deixar aqui alguns pontos sobre a inadimplência para você, tá? Porque a inadimplência é o outro calcanhar de Aquiles, tá? O capital de giro e a inadimplência. E sobre a inadimplência aqui eu tenho 3 coisas que eu tenho para te recomendar, que a primeira coisa é a variação do preço, tá? Você tem que ter uma variação de preço, você tem que ter um preço à vista e um preço a prazo. Não dá para ser diferente. Se você vai receber no cartão ou à vista, mesmo que seja parcelado no cartão, às vezes até parcelado no cartão um pouquinho a mais, mas o crediário tem que ser, às vezes, até mais do que o parcelado no cartão. Eu trabalho o crediário é mais do que o preço do parcelado do cartão. Por quê? Porque você vai ter uma inadimplência, tá? Você vai ter uma inadimplência e eu recomendo que o desconto à vista, vamos dizer que você tem um produto de 100 reais, tá? O desconto à vista, vamos dizer, de praxe é 10%, né? Seria 90 reais. Então 90 reais é o preço do produto à vista.
R$100 é no crediário. Porém, se você constata que a sua inadimplência não é de 10%, ela é maior do que 10%, ela é de 15%, então o seu preço a prazo tem que ser 15%, tá? Maior do que o seu preço à vista. Então, não sei, acho que dá mais ou menos 105 aqui. 105 para você dar 15% de desconto e ficar R$90 à vista. Então, uma dica para você implantar o seu crediário é isso aqui, ó. Coloque a diferença de preço à vista e preço a prazo no mínimo do valor da inadimplência que você imagina que vai ter ou que você já sabe que você tem, tá? Tenta trabalhar isso aqui. Porque, de uma certa forma, você vai estar estimulando seu cliente a comprar mais à vista, só que, pelo menos você se garante, tá? Talvez alguns clientes reclamem, acham que o preço está mais caro, mas você se garante para não estar trocando 6 por meia dúzia, às vezes está diminuindo demais a sua margem de lucro, pelo fato de estar vendendo a prazo. E tem uma coisa, o vender a prazo no crediário não é igual vender a prazo no cartão, porque o cartão você sabe que você recebe, e o crediário às vezes pode haver atrasos, tá? Então você tem que estabelecer também um juros para um atraso, tá? Um juros que vocês fiquem acordados, embora às vezes você nem precise falar sobre isso. Se você der um papel para a pessoa assinar, uma nota promissória, ou algum papelzinho que você bole para a pessoa assinar, contendo ali as parcelas que ela está assumindo, você coloca ali escrito que ela concorda com uma taxa ali de 5%, 6% ao mês de taxa de juros. Uma taxa menor do que a do cartão de crédito, porém, para ela estar ciente que você pode cobrar os juros se ela atrasar muito, tá? Outra coisa é você estabelecer limites, tá? Estabeleça limites para os seus clientes, não venda sem limites. Comece com limites pequenos para cada cliente, vá sentindo, distribua o risco, né, entre vários clientes. Não venda 2.000 para um único cliente, tá? Venda 250, 300 ali para um cliente, aí ele pagou direitinho, você aumenta um pouquinho o limite dele para a próxima compra e vai indo nesse sentido, tá? E outra coisa, procure saber sobre negativação de CPF, tá? Negativação de CPF. Não sei, talvez você tenha que ter um CNPJ para fazer isso, mas isso é uma coisa que, se você tem uma loja, você tem que aprender a fazer isso, isso te resguarda. Se a pessoa foi inadimplente com você e não pagou, você tem como negativar ela. Ela concordou, ela assinou com aquilo ali e não pagou, então você tem como negativar ela. Então, isso é uma coisa legal para você tá fazendo, para segurar um pouquinho mais, tá legal? E não ser feito de bobo, beleza? Esse é um assunto que eu tenho muito mais conteúdo para passar para você. A gente está até bolando já de passar esse conteúdo numa área de membros aí que a gente consiga entregar conteúdo passo a passo, aí, um conteúdo maior. Se você ainda não ouviu falar dessa área de membros, tenha calma que você vai ouvir falar. Por enquanto, o que eu tenho a dizer para você é se cadastre no nosso mini curso gratuito, que a gente está passando algumas novidades por lá, tá? Eu vou deixar o link aqui para você se cadastrar no nosso mini curso gratuito. A gente passa alguns conteúdos lá e depois a gente vai falar um pouquinho dessa área de membros para você lá nesse mini curso. E se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Se está no Face, siga no Face, porque a gente vai estar sempre aí bolando alguns conteúdos para estar botando por aqui, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais!